Bom dia, gente negra brasileira. Bom dia, povo brasileiro. Inicio saudando o senador Paulo Paim e já agradecendo por essa audiência e com alegria também aqui o nosso primeiro presidente da Fundação Palmares, nosso querido Carlos Moura. Saúdo também a todos e todas, principalmente aqui as duas equipes, a equipe da CEPIR e a equipe da Fundação Cultural Palmares, parceiros que somos, desde quando aqui chegamos, para não situar datas. Eu quero só dizer uma coisa que para mim é muito importante. Eu sei falar, mas eu não sei botar no papel as coisas que eu penso. Então eu sempre peço a alguma pessoa que sabe colocar, tirar da minha cabeça ou desse pensamento de gestão que nós temos para colocar, e eu peço uma salva de palmas a Rosane Borges por ter escrito este texto que vou ler. Como já amplamente divulgado, este ano de 2013 marca os 25 anos da Fundação Cultural Palmares, uma vinculada do Ministério da Cultura. No decurso das nossas bodas de prata, somos instados, como era de se esperar, a repensar os caminhos trilhados até o momento e a projetar. A ministra Luísa Bairro chega nesse momento, então, com alegria que eu convoco, convido e chamo ela para a mesa, uma grande salva de palmas. Ministra, quer que eu comece? Pode começar. Como já é amplamente divulgado, este ano de 2013 marca os 25 anos da Fundação Palmares, uma vinculada do Ministério da Cultura. No decurso das nossas bodas de prata, somos instados, como era de se esperar, a repensar os caminhos trilhados até o momento e a projetar trajetórias entre as várias rotas possíveis. Entre o balanço dos 25 anos de história desta fundação e o vislumbre de sua ação política para os próximos anos, algumas questões ganham caráter irrevogável porque essenciais para que as políticas públicas endereçadas às culturas negras convertam-se efetivamente em um mecanismo capaz de transpor as assimetrias sociais. Dois enunciados basilares dão fundamento a esse princípio. O primeiro diz respeito ao papel nuclear da cultura para a emancipação dos indivíduos e da sociedade, e o segundo concerne à presença capilar das culturas negras no Brasil, fundante da nação. Embora pacíficos, esses enunciados nem sempre encontram correlação nos desdobramentos imediatos das políticas culturais. Impõem-se, em muitos casos, barreiras e obstáculos que impedem que a cultura seja vista como um vetor majoritário para a promoção do desenvolvimento do país. Reduz-se a dimensão abrangente da cultura em seu papel prioritário de instituir o humano a um fazer pontual, deslocado de complexidade e singularidade. Como poderemos promover o desenvolvimento do país se ainda nos deparamos com tais crenças? De que modo as chamadas culturas negras poderão figurar como uma categoria indispensável para a transposição das desigualdades no Brasil? A reversão deste quadro não se realiza sem o consórcio do Legislativo. É preciso que os mecanismos legais espelhem, de fato, o caráter essencial, complexo, fluido e dinâmico que reveste a cultura brasileira. O que isso significa? Quais as consequências diretas desse imperativo para a promoção das culturas negras em sua dimensão abrangente? Significa que formular e executar projetos culturais supõe a consolidação de um arcabouço legal que favoreça o fluxo das práticas culturais em sua singularidade. Quando pomos em realce as culturas negras, tal expectativa ganha caráter ainda mais emergencial pela ubiquidade que caracteriza as manifestações artísticas dos povos negros em território nacional.
Depreende-se, portanto, que é impossível a consolidação de um projeto de nação sem que nele esteja implicado uma política cultural afinada com os anseios e demandas mais prementes de artistas, produtores e produtoras, gestores e gestoras, enfim, com a sociedade. Sob esse ponto de vista, necessário se fazem reajustes e reacomodações dos decretos e leis que regulam o fazer cultural. É necessário a instituição de mecanismos legais que sejam realmente capazes de acompanhar o dinamismo das culturas culturais, das práticas culturais, libertos dos espartilhos jurídicos que sufocam o dinamismo das práticas culturais, libertos de espartilhos jurídicos que sufocam o fazer cultural no Brasil. Desse modo, é de fundamental importância que as nossas casas legislativas sejam permeáveis às especificidades das práticas culturais. É mais do que razoável a correção de rota de processos que engessam a criatividade, que subvalorizam as artes, que estipulam tetos orçamentários absolutamente inviáveis para a nossa performance cultural. São abundantes os exemplos que confirmam o papel central do Legislativo para a emancipação do tecido social. É por isso que hoje estamos aqui conclamando a todos os nossos senadores e senadoras para que as pautas relativas à cultura sejam vistas como conteúdo de importância correlata a temas de alta envergadura como saúde e educação. É preciso, pois, acolher as propostas gestadas no seio da sociedade. Urgente se faz a criação de uma política específica da cultura. Imprescindível se mostra a incorporação da variável racial para o redimensionamento das políticas da área, visto que as culturas negras ainda padecem com a falta de acesso aos recursos públicos, bem como pesam sobre elas o imaginário racista que teima em subalternalizá-las como algo menor. É preciso a criação de recursos para a arte e a cultura negra, não menos essencial a dinamização da economia da cultura, por meio de uma legislação menos rígida para os nossos artistas e produtores populares, que possam propiciar em conjunto um conjunto de ações que interfiram globalmente na vida das pessoas em seus diversos aspectos. Programas eficazes já foram criados em outras áreas com inequívoco sucesso. Disso dá testemunho do Bolsa Família. Inarredável é a mudança de perspectiva em torno das culturas negras. A cultura erudita não foi associada à cultura negra em nosso país, o que causou toda a ordem de discriminação e exclusão de manifestações artísticas que não estavam abrigadas no guarda-chuva do nobre, do elevado, do sublime. O Sistema Palmares de Informação da Cultura Negra, projeto em execução da Fundação Palmares, incide sobre esse imaginário ao catalogar as manifestações artísticas, demonstrando a magnitude da presença negra em todos os quadrantes culturais do Brasil, da ciência, tecnologia, da dança, literatura, música, as artes visuais, da culinária à religião. Esse estado de coisas atinge o coração da Fundação Palmares. Ele nos faz capaz, ele nos faz, como dizemos no início, reposicionar nossos objetivos e retraçar trajetórias. Tal tarefa, em sua essência grandiloquente, supõe um movimento antecedente que diz respeito à própria reestruturação da Palmares. A inserção desta fundação na sociedade vem fazendo com que ela se espraie em todo o tecido social para efetivamente captar os múltiplos anseios e interesses da sociedade para as culturas negras, donde pode-se inferir que sem um projeto consistente de nacionalização, a exemplo de outras vinculadas do MINC como o IFAM, a Fundação enfrenta sérias limitações para a execução de políticas na constelação de demandas advindas das múltiplas e vulneráveis culturas negras.
Não menos importante é a ligação dos fios aparentemente invisíveis que ligam cultura ao racismo. Urgente se faz rastrear os fios que ligam essas categorias se de fato estivermos comprometidos com políticas públicas que tenham vocação transformadora. Tal ligação requer a instituição de políticas de ações afirmativas em suas variadas possibilidades. Temos assim, caríssimos senadores e senadoras, demais autoridades, gente negra em geral, povo negro brasileiro, o desenho de um quadro que, para ser transposto, precisa desta casa irrevogavelmente. É preciso, pois, reiterar. Tais reformulações não se convertem em políticas públicas sem o ativo papel das nossas casas legislativas, senador Paim. As mudanças na esfera da cultura são diretamente dependentes de um reconhecimento desta casa, que não se promove a mudança sem dar à cultura o status que de fato lhe é intrínseca. E diria mais, não se promove desenvolvimento em um país tristemente marcado pelo racismo, sem se considerar os eixos extremos de diferenciação negativa que desumanizam homens e mulheres negros em seu fazer cultural, que dá ao país a sua força e alma. Sabemos que a tarefa é árdua, mas é preciso começar. Num país democrático, a instância legislativa é um lugar fundamental para que a largada seja dada. Esperamos, assim, que esta casa seja caixa de ressonância para os desejos mais prementes que advêm da sociedade brasileira, considerando as desigualdades e desequilíbrios que dinamizam as nossas práticas culturais. Eu finalizo lembrando, ministra Luísa, o final da abertura da CONAPI, quando a senhora invoca Toni Morrison. Se estão preparados, venham. Se não estão preparados, nem chegue perto. E preparados, nós, gestores negros, quando chegamos a um cargo como esse, de presidente de Palmares, e ouso a dizer, de ministro, ministra da CEPI, é preciso estar preparado para alterar o processo excludente que ainda insistem, sobretudo, na área da cultura. Muito obrigado e muitíssimo obrigado, equipe da Palmares. Vocês são fortes e bravos e bravas. Obrigadíssimo. E também a equipe da CEPI, fortes e bravas. Muito obrigado. Estou muito emocionado e feliz.